Bem-vindos ao canal Quem Sabe. Aqui você encontra história, curiosidades, conhecimento, aventura. Está na boca de todo mundo. O STF. Mas como ele surgiu? Vamos conhecer um pouco mais? O primeiro Tribunal da Relação, criado em Salvador, em 1587, deixou de ser instalado por não haverem chegado ao país seus integrantes. Somente em 1609, Dom Felipe III expediu alvará ordenando que se constituísse na mesma cidade a Relação do Brasil. Suprimida em 1626, ela foi restaurada em 1652 por Dom João VI. Cerca de um século depois, em 13 de outubro de 1751, surge a Relação do Rio de Janeiro, criada por alvará de Dom José I, perdendo a da Bahia o título de Relação do Brasil. Em 1763, a sede do governo geral é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Com a chegada da família real portuguesa, que fugia da invasão do reino pelas tropas de Napoleão, era inviável a remessa dos agravos ordinários e das apelações para a Casa da Suplicação de Lisboa. Decidiu, então, o príncipe regente, Dom João, por alvará de 10 de maio de 1808, converter a Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil. Proclamada a independência do Brasil, estabeleceu a Constituição de 25 de março de 1824, no artigo 163. Na capital do Império, além da Relação, que deve existir, assim como nas demais províncias, haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das relações por suas antiguidades, e serão condecorados com o título de conselho. Na primeira organização poderão ser empregados neste tribunal os ministros daqueles que se houverem de abolir. Cumpriu-se o preceito com a Lei de 18 de setembro de 1828, decorrente de projeto de Bernardo Pereira de Vasconcelos que, após exame da Câmara e do Senado, foi sancionado pelo imperador Dom Pedro I. O Supremo Tribunal de Justiça, integrado por 17 juízes, foi instalado em 9 de janeiro de 1829, na Casa do Ilustríssimo Senado da Câmara, tendo subsistido até 27 de fevereiro de 1891. A denominação Supremo Tribunal Federal foi adotada na Constituição Provisória publicada com o Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890, e repetiu-se no Decreto nº 848, de 11 de outubro do mesmo ano, que organizou a Justiça Federal. A Constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891, que instituiu o controle da constitucionalidade das leis, dedicou ao Supremo Tribunal Federal os artigos 55 a 59. O Supremo Tribunal Federal era composto por 15 juízes, nomeados pelo Presidente da República com posterior aprovação do Senado. A instalação ocorreu em 28 de fevereiro de 1891, conforme estabelecido no Decreto nº 1, de 26 do mesmo mês. Após a Revolução de 1930, o governo provisório decidiu, pelo Decreto nº 19.656, de 3 de fevereiro de 1931, reduzir o número de ministros para 11. A Constituição de 1934 mudou a denominação do órgão para Corte Suprema e manteve o número de 11 ministros, dele tratando nos artigos 73 a 77. A Carta de 10 de novembro de 1937 restaurou o título Supremo Tribunal Federal, destinando-lhe os artigos 97 a 102. Com a redemocratização do país, a Constituição de 18 de setembro de 1946 dedicou ao tribunal os artigos 98 a 102. Em 21 de abril de 1960, em decorrência da mudança da capital federal, Supremo Tribunal Federal transferiu-se para Brasília. Está sediado na Praça dos Três Poderes, depois de ter funcionado durante 69 anos no Rio de Janeiro. No período do regime militar, o Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, aumentou o número de ministros para 16, acréscimo mantido pela Constituição de 24 de janeiro de 1967. Com base no Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968,
foram aposentados, em 16 de janeiro de 1969, 3 ministros. Posteriormente, o Ato Institucional número 6, de 1º de fevereiro de 1969, restabeleceu o número de 11 ministros, acarretando o não preenchimento das vagas que ocorreram até atendida essa determinação. Com a restauração da democracia, a Constituição ora vigente promulgada, em 5 de outubro de 1988, realçou expressamente a competência precípua do Supremo Tribunal Federal como guarda da Constituição, dedicando-lhe os artigos 101 a 103. Vamos agora a algumas curiosidades. A mais longa presidência do Supremo Tribunal Federal foi a presidência exercida pelo ministro Herminio do Espírito Santo, que a desempenhou por 13 anos consecutivos, 1911 a 1924. A segunda mais longa presidência do Supremo Tribunal Federal foi a do ministro Olegário Herculano de Aquino e Castro, que a exerceu por 12 anos consecutivos, 1894 a 1906. A mais breve presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Carolino de Leone Ramos, eleito presidente do Supremo Tribunal Federal, em 25 de fevereiro de 1931, exerceu a presidência da Suprema Corte por apenas 23 dias, vindo a falecer no cargo, em 20 de março de 1931. O ministro Gonçalves de Oliveira, por sua vez, exerceu a presidência da Suprema Corte por 38 dias, 12 de dezembro de 1968 a 18 de janeiro de 1969. A terceira mais breve presidência do Supremo Tribunal Federal coube ao ministro Aldir Passarinho, que a exerceu no período de 14 de março de 1991 a 21 de abril de 1991, durante 39 dias. Ministro que, por mais vezes, exerceu a presidência do STF. Foi o ministro José Linhares que a exerceu por 4 vezes, 1945, 1946, 1949, 1951, 1954 e 1954, 1956. O Supremo Tribunal Federal, na sessão de 16 de abril de 1898, ao conceder ordem de habeas corpus no julgamento do HC 1073, relator designado ministro Lúcio de Mendonça consagrou a tese até então sustentada, sem sucesso, por Rui Barbosa, HC 300, 1892, de que cessam, com o estado de sítio, todas as medidas de repressão durante ele tomadas pelo Executivo, pois a possibilidade desse controle jurisdicional, fim do sítio, não é excluída pela competência atribuída ao Congresso Nacional para o julgamento político dos agentes do Executivo, jurisprudência. P. 19, 28, item N. 18, 1899, Imprensa Nacional. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal reformou antiga jurisprudência, que, estabelecida em 1892, consolidara-se em sucessivos julgamentos proferidos pela Corte em 1894 e em 1897, o que motivou, por parte de Rui Barbosa, o reconhecimento de que esse acórdão, 1898, representava o fruto de 6 anos de campanha liberal que tinha o brilho e a solidez e a força dos grandes arestos que valem mais para a liberdade dos povos do que as constituições escritas. Durante o Império, o ministro mais jovem nomeado para o Supremo Tribunal em 1832 foi o ministro José Paulo Figueroa Nabuco de Araújo, com a idade de 36 anos. Na República, o ministro mais jovem nomeado em 1901 foi o ministro Alberto Torres, com 35 anos de idade, idade constitucional mínima. O ministro Epitácio Pessoa, por sua vez, foi nomeado, em 1902, com 36 anos de idade. A primeira mulher a investir-se como ministra do Supremo Tribunal Federal foi a ministra Ellen Grace Nortfleer, natural do Rio de Janeiro, RJ, nomeada pelo presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em 23 de novembro de 2000, havendo tomado posse como ministra da Suprema Corte, em 14 de dezembro de 2000. Ministro do Supremo Tribunal Federal que foi eleito presidente da República. O ministro Epitácio Pessoa, que integrou o Supremo Tribunal Federal de 1902 a 1912, foi eleito presidente da República, quando se achava em Paris, chefiando a missão diplomática do Brasil junto à Conferência de Paz de Versalhes. Exerceu
Mandato presidencial no período de 28 de julho de 1919 a 15 de novembro de 1922. O presidente do Supremo Tribunal Federal qualifica-se, constitucionalmente, como um dos substitutos eventuais do presidente da República. O ministro Hermenegildo de Barros, do Supremo Tribunal Federal, na condição de presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, primitiva designação do TSE, foi o primeiro ministro da Suprema Corte Brasileira a presidir aos trabalhos preparatórios de instalação de uma Assembleia Constituinte, a Assembleia Constituinte de 193-1934, que elaborou, aprovou e promulgou a Constituição da República de 1934. O primeiro regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi aprovado em 8 de agosto de 1891. Possuía 155 artigos. Primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal a ser transmitida ao vivo pela televisão. Foi o julgamento do MS 21.564-DF, relator para o acórdão ministro Carlos Veloso, relator originário ministro Otávio Galotti, impetrado pelo então presidente da República, Fernando Collor, contra ato do presidente da Câmara dos Deputados praticado na fase preliminar do processo de impeachment. A sessão plenária em que se realizou esse julgamento foi televisionada, ao vivo, para todo o país, em 23 de setembro de 1992, quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal, na última sede que ocupou na antiga capital federal, Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, número 241, anteriormente denominada Avenida Central, nela se instalou no dia 3 de abril de 1909, sábado, ao meio-dia, sob a presidência do ministro Pindaíba de Matos. A última sessão do Supremo Tribunal Federal no edifício da Avenida Rio Branco, que ocupou entre 3 de abril de 1909 e 20 de abril de 1960, realizou-se no dia 13 de abril de 1960, quarta-feira, iniciando-se às 13 horas, sob a presidência do ministro Barros Barreto. Rui Barbosa patrocinou, entre dezembro de 1921 e abril de 1922, os seus dois últimos processos perante o Supremo Tribunal Federal no edifício sede da Suprema Corte, localizado na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. Essas foram algumas curiosidades sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Espero que tenham gostado de passear mais um pouco pela nossa história. Se gostaram, curtam, espalhem, comentem e se inscrevam no canal.